Hey Saunders, como estão? Vocês já leram o título, provavelmente já deixaram um dislike no vídeo, mas antes de você ir embora, por favor, me escutem. Eu mesmo fiz um vídeo sobre GOH aqui no canal quando o anime saiu, e na época a minha análise do manhwa e do anime tinha saído muito positiva. Porém, depois de chegar no final do anime e de me aventurar pelo manhwa de novo, as coisas mudaram um pouquinho. Não que a minha opinião tenha mudado, eu ainda acho que God of High School é divertido e não me arrependo de ter lido. Porém, ser divertido não significa que ele é um bom manhwa ou que ele tenha sido bem escrito. E como eu sempre me proponho a ser objetivo com vocês e não dar a minha opinião, eu estarei aqui completamente ignorando o que eu sinto. Eu também vou estar mixando as críticas do manhwa com as críticas ao anime, mas saibam que todas são direcionadas ao manhwa e a história original, não a versão animada em específico. E por isso a estrutura vai ser um pouco diferente, eu vou tentar diferenciar bem quando eu estiver falando de um e de outro. Eu espero que vocês tenham a paciência e a compreensão de me acompanhar, e sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu sei que é meio óbvio de dizer, mas realmente a animação de God of High School é uma das mais bonitas desse ano até agora, com extrema qualidade técnica e visual, um design bem feito, uma direção de arte impecável e coreografias de luta impressionantes que realmente vendem o hype e a força de cada combate. E a Webtoon também não fica para trás, com uma arte muito bonita que vende bem a emoção e o impacto dos golpes que aparecem, além de uma coreografia de luta muito bem pensada e desenhada, que não se torna confusa aos olhos na maioria dos momentos. Os efeitos dos golpes e das chareoks, tanto no anime quanto na Webtoon, ficaram incríveis. O anime, claro, dando a elas um estilo mais veloz e frenético, e a Webtoon trabalhando mais o impacto e presença delas em cena. Em questão de arte e beleza visual, realmente não tem quase nada que se possa reclamar em God of High School, já que até mesmo as piadas visuais têm um estilo de arte fofo e cartunesco que servem como uma boa quebra de ritmo, de um divertimento momentâneo aqui e ali. Porém, eu devo dizer que apesar do festival de animação que foram no anime, as lutas no manhwa têm um ritmo muito mais interessante e coreografias ainda melhores, já que elas se focam em mostrar cada detalhe e é muito raro que você tenha um corte na duração delas, mesmo quando necessário. Esse aqui é mais em relação ao anime e não dá pra negar que ambos foram incríveis. Os ângulos, os cortes, a movimentação da câmera durante as lutas e diálogos é simplesmente incrível, sempre deixando a gente enxergar o melhor do que está acontecendo, e o design de som realmente passa bem a força do impacto, de tudo que acontece, além da dublagem ter sido excelente. Quando eu falo de conceito, eu falo da ideia e da proposta de GOH. A proposta de um torneio de artes marciais totalmente envolvido em um mistério maior e que na verdade é só uma preparação para um confronto com deuses é muito interessante, eu poderia até dizer refrescante. Além de que as chareoks bebem bastante de conceitos como stands, o que não é algo ruim. E apesar de não ser tão original, as ideias em geral são muito boas e se fossem bem executadas, seriam muito interessantes. Infelizmente, elas foram mal exploradas e mal apresentadas pra gente desde o começo. Essa parte aqui é meio complicada, mas ela vai servir pra falar de coisas que não foram boas o tempo todo, ou que foram meio ruins, mas são perdoáveis, ou que o anime acabou fazendo melhor. E a primeira delas é a comédia, que eu não vou entrar no mérito de tentar dizer se é engraçada ou não, porque isso é algo majoritariamente subjetivo, mas ela é usada em exagero pelo autor. O principal método dele é o humor de referência e a autozoeira, que não é especificamente ruim por si só, mas o uso dela na história muitas vezes acaba custando a seriedade dos momentos ou o ritmo da cena. Fora que muitas vezes ela serve como desculpa para criar conflito desnecessário ou para deixar o plot de um capítulo mais interessante por alguns segundos. E, apesar de algumas das referências serem muito boas, muitas vezes elas caem por terra só no território de eu sei de onde isso veio, e sem uma preparação correta, só aparecem sem o impacto como o verdadeiro.
algo que foi trazido muito melhor no anime, com poucas referências e mais momentos cômicos vindo diretamente dos personagens e da troca do estilo de animação. Um dos pontos fortes que o autor da obra disse que queria focar, além das lutas, era a amizade dos protagonistas. E ele não fez um bom trabalho. Esse é aquele caso onde o anime fez melhor, e eu não tô dizendo que a amizade deles não exista na Webtoon, porque existe. Mas o momento que fortalece essa amizade é aquele mini arco do casamento da Mira, e o problema é que ele acontece muito cedo na história. Na Webtoon a gente vê os protagonistas interagirem muito superficialmente, com exceção de ajudar ela a resgatar a espada, mas as interações entre eles não apresentam a força e intimidade necessária para que toda aquela parte realmente tenha impacto emocional para o público. Os personagens estão tendo reações super fortes, discursando um para o outro, afirmando como eles estão realmente se sentindo, mas apesar da ideia ser boa, o problema é que não teve tempo bastante para desenvolver essa amizade, e ela acaba saindo extremamente forçada. O anime fez um trabalho um pouco melhor, apesar de ter seguido a mesma linha de fazer esse arco cedo. Ele, pelo menos, deu alguns momentos de interações a mais entre eles, o que fez a amizade ser mais natural. Além de que, o foco maior na personalidade individual de cada um ajudou a deixar aquele momento mais forte na animação. Oi! Olá você, amigo camarada! Se você chegou até aqui do vídeo, por que não se inscrever nesse canal? Não seja mais um dos 72% que não se inscrevem no canal, galera. Sejam inscritos, deixe aí o seu like, me ajuda a monetizar o canal para eu poder continuar pagando o cara que faz essas thumb maravilhosa e poder comprar um notebook com um programa de edição melhor para eu poder trazer um conteúdo de qualidade. Ajudem o colega, não é difícil. Clica aí nesse botão e pronto. Você é automaticamente um membro da feliz família Saunders. Sem mais frescura, voltamos ao vídeo. Vamos lá, eu vou ser bem devagar nesse aqui, porque com certeza vai ser a parte mais divisiva do vídeo. Os únicos personagens realmente bem trabalhados nessas duas primeiras partes são Hanwei, o Park Yu-Pyo e talvez aquele Rei Macaco Maligno, mas eu não vou dar spoiler aqui. Ambos têm suas histórias bem estabelecidas e bem mostradas, com um ritmo consistente, sem revelar demais antes da hora, a personalidade deles é bem explorada, as mudanças e atitudes que eles tomam na história são corretas em relação ao que foi construído, e o desenvolvimento deles é muito engenhoso. Bom, saindo disso, vamos agora para os mais medianos, que são a Mira e o próprio Jin Mori, que são uma parte complicada de se falar, porque o problema não é exatamente o desenvolvimento em si, mas quando e como ele foi implementado. A história e o arco da Mira são muito bons e interessantes, com todo o lance de reviver o estilo do dojo dela e aprender que ela não precisa só de força para isso, além de poder se abrir mais para os outros, mas tudo isso acontece muito rápido. Não é muito rápido de não durar muito na história, apesar de que ele também não dura tanto assim, mas sim porque ele é feito logo no começo, naquele arco do casamento, quando não se tinha ainda muita preparação para esse tipo de desenvolvimento. A gente só tinha passado alguns capítulos com esses personagens, a maioria sendo lutas, ouvindo pouco sobre a real motivação e passado deles, sem estabelecer direito uma amizade profunda, e de repente a gente está vendo ela se casar e por causa de um discurso e da atitude do que são basicamente dois estranhos ou no máximo colegas, somado ao tio e à irmã, ela tem uma mudança de coração completa. E se fosse só isso em si, tudo bem, mas logo depois, apesar de ela acertar as marcas do desenvolvimento, não é bem apresentado e acontece majoritariamente fora de cena. Então a audiência fica com a sensação de drama barato só para conseguir história. E o Jin Mori não é ruim em si, mas o problema é que o real desenvolvimento dele só começa na segunda parte da história. E o fato dele ser exageradamente utilizado no começo, se metendo em lutas e tomando demais os holofotes, sem ganhar muito mais caracterização, torna ele algo cansativo, o que torna difícil de ser bem recebido quando ele ganha desenvolvimento no futuro. Porém, o que redime é o fato de ele ser extremamente carismático e realmente gostável, o que ameniza muito a situação. Fora o fato de ele também ficar sumido da história por um bom tempo.
Os outros personagens são ok, ou ganham um papel só muito no futuro, ou são completamente esquecidos. Mas outro grande problema é que ele insere personagens demais só para criar um conflito momentâneo ou um suspense rápido. E apesar de alguns terem boas histórias e passados, eles não ganham nenhum aprofundamento ou destaque, mesmo que mínimo, apesar de ainda estarem sendo carregados para o futuro da história. Eu não tenho muito o que falar aqui, os vilões da primeira parte são bem fracos em questão de personagem. Sim, eles são excêntricos e alguns ficam na memória pela bizarrice, mas a direção e ritmo confusos tanto da webtoon quanto do anime impedem que você tenha uma boa noção do que eles querem ou de como eles realmente são. E acaba que tudo que eles têm são as estranhices de cada um, sem muita coisa memorável por trás, até que a gente chega na segunda, terceira parte, onde eles finalmente ganham desenvolvimento, porém já é tarde demais. Bom, chegamos ao maior problema da história de God of High School. Muita gente reclama que o anime foi muito corrido, mas galera, a webtoon também foi. Uma das únicas coisas que tem um bom ritmo são as lutas, porque elas são longas, são cheias de flashbacks que fogem do tema e duram de 5 a 6 capítulos. Todas as outras informações sobre a história ou personagens vêm super rápido, sem muito desenvolvimento, e de novo, a maior prova disso é o plot do casamento, que dura uns 2 capítulos e serve para desenvolver quase que por completo a amizade dos protagonistas. A história constantemente sofre desses flashbacks que surgem no meio de eventos, e muitos deles são para explicar o passado de algum personagem que não está em cena, ou para dar toda a origem de um estilo de luta, ou da Coreia desde o começo. E apesar de parecer uma boa ideia, o problema é onde eles são colocados, já que interrompem o fluir da história e das lutas. Não que flashbacks não sejam necessários, mas pelo fato do resto da história já não ser muito aprofundada, eles acabam entrando como um fator que atrapalha. Além do mais, a história em si é bem básica e rasa, o que não é um problema. Mas, como a gente desenvolve tudo pelas lutas, é preciso ter uma direção melhor no que há por trás para que a gente realmente se importe com elas e não esteja só fascinado pelo espetáculo. Bom, em conclusão aqui, God of High School, pelo menos essa primeira parte, não é muito bem escrita, tem algumas coisas que funcionam, mas a gente vê o quanto o escritor ainda era amador e ele mesmo admitia que ainda não tinha ideia do que queria fazer com a história. Eu sei que ele ficou muito feliz de ter conseguido um anime e eu não tiro o mérito ou o esforço dele de nenhum modo, é incrível o que ele conseguiu e no final do dia, se você gosta de God of High School, tudo bem, mano, você tem todo o direito e eu tenho um grande respeito pela obra, porque ela é uma obra honesta. Desde o começo, o autor sempre disse que só queria desenhar lutas incríveis e amizade entre os protagonistas. E apesar de no anime essa amizade ter sido transmitida melhor, ele realmente entrega pra gente o que prometeu e não é uma experiência ruim. Principalmente se você lê o webtoon, mangá ou vê anime só pra ver uns personagens divertidos e umas lutas legais, então God of High School vai ser incrível. E apesar dos problemas, é um manhwa honesto, meio simples, meio complexo, mas tem lutas muito boas. E é isso, meu povo, não tem mais nada que eu possa dizer. Diz aí nos comentários se você gostou do vídeo, do anime ou da webtoon, qual a sua opinião sobre, se a história dá uma melhorada de verdade a partir do volume 2, 3, 4. E não se esqueça de ficar ligado aqui no canal, ok? Uma ótima semana para todos, Saunders no Mi, desligando.